Então, todos os estudos que nós formos fazer desta série, e hoje é o terceiro estudo, todos os estudos, sem exceção, nós estaremos observando as citações, os textos inspirados por Deus que nos dirigem aos últimos dias, mas principalmente nós olharemos e analisaremos esses textos e essas mensagens à luz do que o Senhor tem nos chamado para nós reagirmos, para nós vivermos em nossa vida pessoal, individual. Nunca foi tão necessário que o povo de Deus compreendesse que é importante, sim, nós compreendermos, conhecermos profecias. Nunca foi tão necessário. Mas mais necessário ainda, por mais que nenhum de nós aqui conhecesse nenhuma profecia, a não ser aquela que está dita em Mateus 24. Se fosse ali a profecia que fala da volta de Cristo e dos sinais da volta de Cristo, se de toda a Bíblia fosse a única coisa que nós conhecêssemos, Mateus 24, precisaríamos interpretar este capítulo e a mensagem dele para nós de forma a que a nossa resposta ao ler esse texto fosse: Senhor, o que o Senhor deseja de mim agora? Esta é a palavra, é a frase, a pergunta que precisa estar nos orientando em todos os estudos. Senhor, eu terminei esse estudo, eu compreendi o que o Senhor deseja de mim, deseja me revelar, mas e agora? Qual é a minha parte? Me conduza, Senhor, me oriente, me ajude na minha caminhada com o Senhor, de forma que naquele grande dia eu esteja de pé diante do Senhor. Esse é o nosso alvo com esta série de estudos e com todos os estudos que nós viermos a fazer aqui. Então, eu queria convidar agora os irmãos para nós orarmos e pedirmos a bênção do Senhor para tudo que nós vamos conversar hoje. Hoje a gente vai conversar sobre muita coisa. Então, vamos orar? Graças te damos, bom Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos vivos neste dia, um dia de paz, um dia santo, um dia em que o Senhor separou para que estivéssemos totalmente em comunhão com o Senhor, sem nenhuma distração. Louvamos o teu nome porque um dia o Senhor nos resgatou. Não conhecíamos esta verdade, muitos de nós. E o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a tua luz maravilhosa. Muitos de nós já são adventistas desde que nasceram e sempre conviveram com esse dia de forma especial. Mesmo a estes irmãos nossos, filhinhos do Senhor, mesmo a estes, continua enchendo o seu coração de contentamento por estar neste dia, por ter este dia para o encontro especial com o Senhor. Pai querido, vamos ler agora como necessitamos do Senhor, Pai, porque essa nossa mente, já deteriorada pelo pecado, Senhor, às vezes nos impede de compreendermos plenamente a tua revelação. Por isso, Pai Santo, humildemente eu te peço por mim e por cada um dos meus irmãos que estiverem assistindo ou acompanhando este estudo. Permita, Senhor Deus, que a nossa mente seja a mais ágil, a mais perspicaz, a mais ativa na compreensão de tudo que vamos ler. Sabemos que esse é o desejo do Senhor, que é algo que agrada o Senhor. Obrigada por nos ouvir desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vou compartilhar aqui a tela para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. O tema do nosso estudo:
Quando sucederão estas coisas? Quando sucederão estas coisas? Que o Senhor Deus nos ajude a entendermos tudo na perspectiva correta. Quando o Senhor Jesus Cristo faltava pouco tempo para o Senhor ser traído e ser entregue às autoridades eclesiásticas da época para ser maltratado, crucificado e morto. Mas antes disso tudo acontecer, os discípulos chegaram com Jesus e fizeram essa pergunta a ele. Então, os discípulos se reuniram ali em torno do mestre. Queridos, nós vamos precisar da Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aí, deixa ela abertinha, aí já em... Perdão. Não em Mateus, deixem aberto em 1 Coríntios, por gentileza. Nós vamos precisar mais tarde. Então, os discípulos interrogaram a Cristo exatamente sobre o que aconteceria antes da volta dele, né? Então, ali estavam no Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago, André, e fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus. Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles, na verdade, eles fizeram mais de uma pergunta em uma pergunta só, né? E o Senhor Jesus Cristo, falando com eles, explicou-lhes quais seriam os sinais, né? Mas algo muito importante. E a serva do Senhor nos diz através deste texto aí, na tela de vocês. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Então, vamos pensar, antes da gente continuar no texto, vamos pensar como era a mente dos discípulos. A mente dos discípulos era uma mente que ainda não havia sido transformada totalmente pelo Espírito Santo. Jesus ainda estava com eles, o Consolador ainda não havia sido enviado, porque só viria o Consolador após a morte do Senhor Jesus Cristo. E se Jesus fosse contar exatamente tudo o que ia acontecer antes da sua segunda vinda, a mentezinha dos discípulos que ainda se encantava com o templo, lembra quando Jesus estava entrando ali na entrada triunfal? Em cima do burrinho, do jumentinho, as pessoas acenando, né, sacudindo as folhas, as palmeiras, colocando as suas capas no chão para ele passar por cima como rei, gritando, Hosana, Hosana ao filho de Davi, e de repente param em frente, próximo assim, onde fica em evidência o templo de Jerusalém, os raios solares, o sol batendo naquelas pedras de mármore branquíssimas. E os discípulos chegam com ele, mestre, veja que beleza, veja isso, exaltando o templo. Olhe e perceba como era a mente dos discípulos. Ainda era uma mente encantada com o que é perecível. Ainda iludida com uma tradição do seu povo, que praticamente idolatrava um templo, e não o Deus que era adorado ali naquele templo. Então, se o texto daqui inspirado está nos dizendo que se Jesus tivesse apresentado exatamente o que ia estar acontecendo, olha, por exemplo, hoje, nós estamos na nossa sociedade algo que estão tentando
tentando fazer, empurrar pela garganta abaixo de todo mundo para que soe como normal, para que pareça tudo como uma parte da evolução social ou revolução social, se alguém preferir. Mas a cultura woke, a ideologia de gênero, o feminismo, né, o marxismo, os avanços tecnológicos. Agora, estes dias, Elon Musk lançou o seu humanoide, que é algo assim que a gente fica... Se fosse algumas poucas décadas atrás, o que a gente visse isso, a gente pensava, isso daí é coisa só de filme, mas hoje é uma realidade. Então, se Cristo apresentasse tudo, as famílias deterioradas, tudo destruído, se ele apresentasse isso aos discípulos, eles não teriam suportado. Aí o texto continua, por misericórdia deles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando os discípulos a procurar por si mesmos a significação. Então, meus irmãos, duas grandes crises. Primeiro, a destruição de Jerusalém. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E a segunda grande crise que antecederia a sua vinda. Então, algo que me chama muito a atenção nesse texto. Perceba que, com certeza, esse texto você já leu em algum outro momento. Mas concentre agora nessa expressão aqui. Deixando aos discípulos o procurar por si mesmos a significação. Meus irmãos, nunca foi tão necessário na história do cristianismo, nós somos cristãos, nunca foi tão necessário que nós buscássemos por nós mesmos. Isso vai ficar mais evidente mais lá para frente. Mas chegou o tempo, meus irmãos, que nós não podemos delegar a nenhuma outra pessoa que nos conduza a mente. Vocês estão aqui neste momento me acompanhando e quem está falando sou eu. Mas não podemos, meus irmãos, nos deixar levar por nenhuma pessoa. Tenha ela um cargo eclesiástico ou não. Não importa. Seja uma pessoa leiga, como eu sou, seja um pastor, seja um ancião, seja quem for, um diácono, seja uma pessoa famosa no meio adventista, ela não está, nenhum destes está acima de Cristo Jesus. Busquem, como diz a serva do Senhor, busquem, procurem por si mesmos compreender a palavra de Deus. Então, o tempo da volta de Cristo, na verdade, eu deveria ter substituído, não é o tempo, é a data, é o dia, tá? Então, ignore esse tempo bem aí. O dia da volta de Cristo não é conhecido. Não é. O Senhor Deus não nos revelou. Agora sim, ó, o tempo exato, preciso, da vinda de nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Está além. E mais adiante nós vamos entender por quê. Ellen White nos fornece um exemplo prático que ela mesma conversou com o irmão a esse respeito. Então, o tempo exato da vinda de nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação não sabem o dia nem a hora. Nem mesmo os anjos. Então, somente o Senhor Deus o sabe. Então, diante desse contexto que nós estamos aqui estudando, não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Algumas palavras são bem incisivas. Não devemos. Então, o Senhor nos vedou. Nós não vamos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo, que é a chuva serôdia, que é semelhante ao que aconteceu no Pentecostes,
E também não vamos saber o tempo exato para a vinda de Cristo. Aí vem a pergunta: por que Deus não nos deu este conhecimento? Você já parou para se perguntar a esse respeito? Por que o Senhor Deus não nos deu este conhecimento, principalmente da vinda de Cristo? Então, vamos entender, vamos analisar alguns dos motivos. Um deles, porque se o Senhor nos desse a conhecer o tempo exato da vida de Cristo, nós não faríamos correto uso dele. Não faríamos. Desse conhecimento, resultaria um estado de coisas entre o povo que ia fazer o quê? Retardar consideravelmente a obra de Deus, no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Então, meus irmãos, por que o Senhor Deus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Não é? Parábolas de Jesus, 69, nos dá a resposta. Diz lá: Cristo aguarda com fremente, assim, grandiosíssimo desejo. Então, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo, ou seja, do seu caráter em seu povo. Quando o caráter de Cristo reproduzir fielmente em seu povo, então ele virá reclamá-lo como seus. Entende? Então o Senhor Deus está esperando este momento. Para que este momento ocorra, há necessidade de ocorrer um preparo. Se não houver preparo, sabe o que acontece, meus irmãos? Se não houver preparo, não há segunda vinda. Então, se nós sabemos o tempo exato, olha só como é a mente humana. Se nós sabemos o tempo exato, aqui, ó, é aqui que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, este período que antecede, o período de preparação, ele vai ser retardado. Por quê? Porque nós temos a tendência de sermos carnais. Nós somos, desde que o pecado entrou no mundo, a nossa carne entrou no mundo, e quando nós fomos resgatados por Cristo, por meio da rendição da nossa vida, por meio do batismo, da conversão, a carne, que era antes quem nos dominava, começa a combater agora com a nossa natureza espiritual. Então, a natureza carnal, ela sempre luta pela supremacia. E a natureza espiritual está todo o tempo resistindo, tentando sufocar a natureza carnal. Então, se nós sabemos o tempo exato da vinda de Cristo, a natureza carnal ela vai se aproveitar disso, vai tentar se aproveitar disso. E isso vai o quê? Pode retardar a obra de Deus no sentido de preparar um povo para ficar de pé na volta de Cristo. E a serva do Senhor continua nos dizendo: não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Não nos cabe. O que nós precisamos ter consciência e preocupação tremenda é o hoje, o agora. O hoje, o momento a momento. O dia de hoje é o que o Senhor Deus nos dá. E é neste dia que nós precisamos batalhar com o Espírito Santo, ajudando o Espírito Santo na luta contra o próprio eu, na rendição da nossa vontade e de seguir a boa, santa e perfeita vontade de Deus no dia de hoje. Então, o tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é um mistério de Deus. Deuteronômio 29 nos diz que as coisas reveladas são para nós, mas as que não são reveladas é para Deus, é para o Senhor. Então, este tempo exato que nós estamos falando a respeito dele, este tempo exato é um mistério do Senhor Deus. E nós sabemos, pelos estudos, como adventistas do sétimo dia, nós sabemos pelos estudos bíblicos
que nenhuma profecia de tempo foi dada além de 1844. Sabemos disso, né? Então, inclusive, Daniel 8,14 é a maior profecia de tempo, é a última profecia de tempo, na verdade, e a maior de todas. Então, o que nós lemos ali em Apocalipse 10:6? Algumas versões dizem, já não haverá mais demora. Outras, já não haverá mais tempo, outras versões. Mas tanto a palavra demora quanto a palavra tempo, elas provêm da mesma raiz grega, que quer dizer cronos, tempo. Então, entre 1844 até a volta de Jesus, nós não temos mais nenhuma profecia de tempo. Nós sabemos desse respeito, né? E qual tem sido a minha e a sua posição? A nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda de nosso Senhor. A gente sabe que de 1844 ali, essa profecia de tempo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a gente tem ali o mês de outubro de 1884, onde essa profecia, ela tem o seu marco, ela ocorre, se cumpre naquele mês e naquele ano. Então, a nossa posição, a partir da compreensão desta profecia de tempo, de Daniel 8,14, qual tem sido o que o Senhor Deus espera de nós? Aguardar e vigiar. Mas não é um aguardar inerte, sem nada fazer. É um aguardar ativo. O que seria um aguardar ativo? É um aguardar ansioso, movido pela ansiedade, não no aspecto negativo, movido pelo desejo, seria melhor essa palavra, movido pelo desejo de encontrar o Salvador. E à medida que nós percebemos que é o anelo do nosso coração encontrarmos com o Salvador, nós, ao mesmo tempo, nós vamos percebendo que nós não podemos encontrar com o Salvador da forma como estamos. Não podemos. E isso deve motivar em nós outras decisões, como, por exemplo, o que farei para herdar a vida eterna? A perguntar para o Senhor Jesus em oração. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Senhor, o que eu tenho feito que te desagrada? Senhor, o que eu preciso fazer para morar com o Senhor eternamente? Senhor, como eu devo me preparar? E o Senhor, a partir do momento em que nós apresentamos ao Senhor um coração disposto, é tudo que Ele precisa, um coração disposto. A partir do momento em que nós apresentamos, oferecemos, Senhor, aqui está o meu coração, ele tem liberdade, ele tem permissão dada por nós para poder moldar esse coração e transformá-lo no coração de carne. Então, Ellen White, ela esperava a volta de Cristo em seu tempo, e ela fez algumas declarações bem fortes, porque ela estava convicta, ela tinha essa esperança tão forte, ardendo em seu coração, que ela fez algumas declarações como consequência da sua crença, da sua fé de que Jesus voltaria no tempo dela. Então, Paulo teve a mesma experiência que Ellen White teve. Você está com a sua Bíblia aí? Poderia abrir, por gentileza, em 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Olha como Paulo se expressa, falando sobre a vinda do Senhor, quando Jesus ressuscitar os mortos, estarão os vivos e os mortos que serão ressuscitados. Olha o que diz aqui no verso 17.
Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, eu estou lendo na versão King James, seremos, olha só, tudo em primeira pessoa do plural, ele estava se colocando no meio, nós, ou seja, eu e vós, né? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo tinha essa esperança, a mesma de Ellen White, de que Cristo voltasse no tempo deles. Eu fico pensando, irmãos, nós não podemos que outra geração venha após a nossa. Não podemos permitir. Precisamos, perguntando ao Senhor constantemente, Senhor, o que mais eu devo fazer? Isso me transforma. Eu quero ser feliz por amor. Eu não quero fazer nada porque é uma regrinha que está lá escrito. Porque eu amo o Senhor. E eu sei que se eu comer determinadas coisas, eu vou estar entristecendo o meu coração. Então, Ellen White, Paulo, eles pensavam que vinham no seu tempo. Nós também, eu tenho certeza que você pensa isso também. Tenha você a idade que você tiver aí. Então, Paulo teve a mesma experiência que Ellen White. O tempo, o que eles perceberam? Que o tempo é curto. O tempo é curto. E, devido o tempo ser curto, nós devemos, eu e você, nós devemos trabalhar com diligência e redobrada energia. A principal obra, meus irmãos, algo que eu aprendi recentemente de Jesus, é que, às vezes, a gente se preocupa muito com a nossa própria salvação. Na verdade, o nosso foco, a nossa maior preocupação tem que ser com nós, em nós sermos instrumentos de salvação de outros nas mãos do Senhor. Porque quando nós estamos nas mãos de Deus, ali, no melhor lugar do mundo, que é nas mãos do Senhor, e Ele pode nos usar, para a salvação de almas. Você já orou ao Senhor dizendo assim, Senhor, dá-me almas. Dá-me almas. Você já orou? Não somente as almas da sua família, mas dá-me almas. Meus irmãos, nós precisamos ser instrumentos de salvação, porque a partir do momento em que o Senhor nos usa para a salvação de almas, Ele automaticamente estará trabalhando na nossa própria salvação, porque é impossível, a não ser que seja muito legalismo, né? Muito farisaísmo. Você está querendo fazer algo, mas por dentro, tipo aquele ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? Então, eu não creio que este seja o caso, mas eu tenho certeza que existe, tanto que o Senhor Jesus chamou os fariseus de hipócritas, né? Mas, quando nós nos dispomos a sermos instrumentos de salvação nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar da nossa salvação. Então, a nossa salvação é o que nós menos precisamos nos preocupar. Mas o tempo é curto. Nós não podemos... Sabe por quê, meus irmãos, o tempo é curto? Lembra naquele trecho, acho que não sei se é na primeira ou na segunda carta de Pedro, que diz assim, vou parafrasear, há tanto tempo falando na volta de Cristo, fala-se, e Ele até hoje não veio. Então, o Senhor Deus não veio até o momento, como é que Pedro... Ele não quer que nenhum se perca, Ele ainda está dando oportunidade. E Ele também precisa, Ele espera um povo em específico. É sua esposa? Não. Quem que é? O nosso tempo de vida, como diz as Sagradas Escrituras, são 70 anos. 70, no máximo, estourando 120 anos, algumas almas 120 anos, não é? Então... Irmão da Receita Vegetariana, por favor, desligue o microfone. Os filhos, a serva do Senhor, nos diz assim, nossos filhos talvez nunca ingressem na faculdade.
nossos filhos talvez nunca ingressem na faculdade. Então, olha essa afirmação da serva do Senhor. Ela afirmou isso exatamente devido à sua crença no breve retorno de Cristo, no tempo dela ainda. Então, ela também disse que não era prudente ter filhos agora. Quando que ela disse isso? Na carta 48, está aí, carta 48, 1876. Então, o tempo é curto, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Era isso, essa era a linha de raciocínio. O tempo é curto, os perigos dos últimos dias estão sobre nós, as crianças, em grande parte, serão levadas antes disso. Muitas pessoas têm perguntado assim, perguntado a mim, em conversas, uns com os outros, se este era o tempo de ter filhos. Olha, irmãos, assim, essa é uma decisão realmente de cada família. Mas chegou o tempo em que ter filhos não é mais é o desejo do meu coração. Por quê? Por quê que é o desejo do seu coração? É para a honra e glória do nome de Cristo? Ou é para um desejo egoísta, de satisfação de um sentimento? Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, eu tenho um ministério educacional, uma Plano A Homeschooling. É um ministério de apoio a famílias que educam crianças e adolescentes no lar. E vocês não têm ideia da quantidade de mães, famílias que estão sendo perseguidas por educar seus filhos no lar. E não vai melhorar. Não vai. Eu estava conversando com uma irmã no fim de semana passado, exatamente sobre esse tema de ter filhos. E eu disse a ela o seguinte: este é um pensamento meu, uma análise que eu fiz. Muitos pais que idolatram seus filhos, que têm um amor idólatra pelos filhos, e não conseguirem, por algum motivo, não saíram da cidade enquanto havia tempo para sair da cidade de forma planejada, de forma organizada, de forma que houvesse realmente uma preparação. Muitos pais não suportarão ver os seus filhos padecendo fome e outras necessidades mais, não suportarão e aceitarão a marca da besta justamente para que seus filhos não padeçam. Você já pensou nisso? Esse é apenas um dos motivos. Hoje, por exemplo, muitas mamães, eu estou falando num contexto de um povo que tem luz, é apenas para nós refletirmos. Eu não estou dizendo é para ter filhos, não é, porque eu não tenho poder para isso. Quem tem o poder de decisão é a família, o casal. O que eu estou fazendo aqui é levantando possibilidades, montando cenários. É isso que eu estou fazendo, né? Então, muitas famílias, lindo, vamos ter um bebê, vamos planejar, vamos ter, tá? Nasce o bebê, lindo, primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho. No quarto aninho, com 4 anos, é obrigatório neste país matricular os filhos na escola. E se não matricula e alguém denuncia, geralmente a denúncia tem sido muito frequentemente tem vindo da própria família, de vizinhos que se acham no direito de tomar a causa daquela criança abandonada, entre aspas, né? Fazem denúncias anônimas, vem o conselho tutelar. O conselho tutelar diz que tem que matricular, mas se a família não matricula, eles encaminham para o Ministério Público.
Quando chega no Ministério Público, aí vem as multas pesadas e vem toda aquela pressão e tudo mais, e paga-se advogado e defesa, e isso e tal, e se prolonga, tirando a paz das famílias, enfim. Aqui é mais um outro cenário. O que nós precisamos ter em mente é que o tempo é curto e que os perigos dos últimos dias estão sobre nós e que, muito em breve, sim, é verdade, as crianças serão levadas por não suportarem o tempo de angústia que vai vir sobre nós. Então, aqui são alguns pontos para nós ponderarmos, né? Muito bem. Neste século do mundo, quando as cenas da história terrestre em breve hão de terminar, e estamos prestes a entrar no tempo da angústia total como nunca houve, quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para todos, homens e mulheres. Olhem só. Isso é a serva do Senhor falando também dentro deste contexto de brevidade do tempo. Então, mais uma vez, esta é uma decisão pessoal. Há um texto de Ellen White que ela fala de missionários já casados e missionários ter ou não ter filhos. O conselho para missionários que ela dá é para que não tenham, se os missionários são casados, para que eles não tenham filhos. Por quê? Porque quando a pessoa é solteira, ela é uma força dinâmica de trabalho, e aqui o nosso contexto é a causa de Deus, vamos colocar assim, e ela tem autonomia de ir e vir a hora que ela desejar. Quando ela se une a uma pessoa, quando ela se une em matrimônio, o que acontece? Essas duas pessoas já não vão a hora que quiserem, elas vão ter que chegar em um acordo para poder decidir se vão ou não vão, se fazem ou não fazem, se ficam ou não ficam. Então, já mudou um pouquinho o cenário. Mas quando tem-se filhos, o cenário muda radicalmente. Porque o foco daquele casal não é mais salvar almas lá fora, é edificar o caráter do filhinho ou da filhinha que nasceu. Entende? Ou seja, aquele casal que poderia ter sido uma potência na causa de Deus, um apoiando o outro, a causa de Deus perde para o campo missionário, porque a prioridade de todo e qualquer pai e mãe é o seu próprio lar. Este é o principal campo missionário. E qual é o resultado disso? Aí você pode dizer assim, mas irmã, não é assim que tem que ser? Quem disse? O que tem que ser é o assim diz o Senhor, e a situação de cada família, de cada casal, de cada solteiro ou solteira, cada um tem uma situação e é Deus que vai conduzir. O que nós estamos colocando aqui são cenários para nós entendermos melhor que tomada de decisão precisamos fazer à luz do que Deus tem revelado. Ainda falando da demora da volta de Cristo, vamos entender melhor. Por que Cristo ainda não voltou? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, a longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia é adiada amanhã, que é a vinda de Cristo. Porque se o Mestre viesse, quantos se achariam desapercebidos? Quantos se achariam desapercebidos? Porque lembram da parábola das virgens, das 10 virgens? Quantos estavam sonolentos ali? Todos em diferentes graus de sonolência, uns mais graves do que outros, né? Então, é em misericórdia. Então, meus irmãos, alguns sinais. Incredulidade. O que a incredulidade fez no meio do povo de Deus?
A incredulidade afastou o antigo Israel da terra de Canaã por 40 anos. Hoje, nós somos o Israel espiritual. A incredulidade continua nos afastando de Canaã, da Canaã celestial, por tanto tempo. E sucessivas gerações têm sido levantadas para tentar resgatar os princípios verdadeiros da palavra de Deus. Então, em que sentido a incredulidade tem afastado o povo de Deus da Canaã celestial? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos afirma tudo o que Deus pode fazer em nós, por nós, se vivermos com Cristo Jesus, se permitirmos que Cristo habite em nós, se caminharmos com Cristo como Enoque caminhou com Cristo. Mas nós descremos disso, do que a Bíblia nos diz, e vivemos como se as afirmações das Santas Escrituras não fossem uma realidade, não pudessem ser uma realidade na nossa própria vida. E assim o tempo vai passando e nós continuamos aqui no deserto. Murmuração, meus irmãos, também explica o porquê da demora. A murmuração também retardou a entrada do Israel moderno, retardou e tem retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Murmuração. Vou dar um exemplo prático. Em muitos templos adventistas do sétimo dia, nós vemos uma adoração já corrompida. E eu não estou sendo maledicente, eu não estou falando nada que todos nós possamos confirmar. Ou é uma adoração defeituosa em termos das músicas, uma adoração defeituosa em termos dos eventos que são promovidos dentro do templo santo do Senhor. E nós somos levados a quê? Na nossa indignação de ver, como é que pode? Começamos a murmurar. E damos margem, irmãos, muito cuidado. Artimanha do Satanás. Nós damos margem ao espírito de crítica. E começamos a construir todo o nosso raciocínio, a nossa insatisfação. A nossa insatisfação começa a criar raízes e se transforma não mais em satisfação, mas em murmuração. E murmuração é pecado. Então, a murmuração, ela leva o nosso coração a se endurecer e é uma cunhazinha de entrada para Satanás, aqui, no nosso coração. E rebelião. Também a rebelião, ela explica a demora. Em que sentido? A rebelião dos israelitas os excluiu da terra prometida. A rebelião no seguinte sentido: quantos púlpitos têm sido negados de fiéis adventistas do sétimo dia que vão ali, sobem ali naquele púlpito para compartilhar aspectos da palavra de Deus que ferem o eu egoísta, mas que são necessários para nos sacudir do nosso estado de letargia. E aí vem a rebelião, diz, não, tal pessoa não sobe mais no púlpito, tal pessoa não está proibido de pregar, e começa um processo ali de difamação. E o grande risco é que a própria pessoa que é vítima desse processo de difamação, que ela se volte contra aqueles que estão lhe fazendo este mal, lhe causando lhe tratando de forma injusta. O Senhor Deus diz para nós o quê? Minha é a vingança. É dele, não é nossa. Então, incredulidade, murmuração, rebelião são aspectos que explicam também o porquê da demora do Senhor Jesus Cristo. Estes aspectos aqui levam, sabe, a qual outro aspecto, meus irmãos? A desunião. A falta de unidade.
a desconfiança dos irmãos, a pesarmos nossos irmãos nas nossas balanças humanas totalmente falíveis e corrompidas, porque a minha e a sua balança não são balanças de justiça. A balança de justiça é unicamente do Senhor Deus. Incredulidade, rebelião, murmuração tem contribuído para a demora do retorno de Cristo. Mas o que é importante é que em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. Aqui, até momento, sempre a falta é da parte do ser humano, nunca das promessas. Então, resumindo aqui, olha, nós temos incredulidade. O que tem nos prendido neste deserto de mundo terrível? Incredulidade, mundanismo, falta de consagração. Isso é terrível. A falta de consagração nada mais é do que insubmissão, não rendição do coração. É o eu no trono e não Cristo no trono. Isso é falta de consagração. E principalmente, irmãos do céu, que terrível, contenda entre irmãos. Contenda entre irmãos. Queridos, não é porque você pensa diferente de mim que nós precisamos ter um embate. A divergência de pensamentos, ela é saudável quando são dois pensamentos que provêm de pessoas humildes, que estão ali conversando, estão ali trocando informações, tentando compreender os princípios. Mas o orgulho tem feito com que muitos de nós rejeitem. E eu não estou falando aqui de heresias, tudo bem? Eu estou falando de temas que não são muito claros, mas temas que estão perfeitamente esclarecidos na palavra de Deus. Isso não entra aqui nesse aspecto que nós estamos conversando. Mas quando existe um coração desejoso de fazer humildemente a vontade de Deus, primeiro, nossa primeira atitude é de oração. Senhor, é um erro? Há erro? É verdade? Revela-me, Senhor. Esse é o coração sincero e disposto. Mas o coração orgulhoso parte para o embate. E não só parte para o embate, ele não quer ir sozinho, ele quer que outros que pensem semelhante a ele partam para o embate junto com ele. Contenda entre irmãos. É isso também que tem nos prendido aqui. A contenda entre o professo povo de Deus nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Não podemos brigar. Não podemos contender. As promessas de Deus, elas são condicionais. Totalmente, 100% das promessas de Deus, elas se fundamentam numa condição, a condição da obediência. Já pensou se o Senhor Deus dissesse assim, que ele viria para nos buscar, independente de como nós estivéssemos? Ele virá para nos buscar. Mas existem condições para nós irmos para o céu. Então, essa promessa de vir nos buscar, ela tem condições. Ou seja, elas são condicionais. É só um exemplo. Mas todas as promessas bíblicas são condicionais. Verdade é que o tempo se tem prolongado além do que esperávamos nos primitivos dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos, Ellen White falando. Falhou, porém, a palavra de Deus? Absolutamente. Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais.
Lembra quando o Senhor disse para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo, vou fazer uma outra nação de ti, e tudo mais. E Moisés, não, Senhor, e se ajoelhava e chorava, intercedia pelo povo. O que dirão do teu nome, Senhor? As nações vão falar do teu nome, dizer que o Senhor, enfim... Entende? Lembram dessa situação? E aí o Senhor, quando via que o povo se arrependia e voltava, o Senhor também se arrependia do mal que ele faria àquele povo, não é? Então, tanto as promessas quanto as ameaças, elas são condicionais. Então, você está aí com a sua Bíblia? Vamos abrir em 2 Pedro, por gentileza? 2 Pedro... Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Que diz o seguinte: portanto, é Pedro falando, inspirado pelo Espírito Santo, não serei negligente em lembrar-vos a despeito destas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na verdade presente, né? Acho que eu estou no... Não, é isso mesmo. Então, meus irmãos, nós estamos estabelecidos na verdade presente e esta verdade também, o que faz parte da verdade para o nosso tempo? Que nós precisamos aguardar e apressar a vinda de Deus. Nós precisamos aguardar e apressar. Estamos aguardando, lembra que nós falamos sobre aguardar de forma ativa, sempre ali buscando saber qual é a vontade de Cristo para nós? E desta forma, apressando também em testemunho, levando a verdade para as outras pessoas, nós estamos apressando a vinda de Cristo, porque outros mais serão despertos. E qual seria a nossa responsabilidade? Nós temos aqui 3 aspectos inicialmente: aguardar, apressar e preparar. Vamos ver cada uma delas. Aguardar. Nós devemos esperar pacientemente pela volta de Cristo. É uma espera ativa. Devemos apressar a volta do Senhor. Temos o poder de acelerar a volta de Cristo por meio da pregação do Evangelho. Muito importante. Pregar em testemunho para todas as nações. É impossível pregar sobre algo que não se vive. Aliás, é possível sim, mas destituído de poder. A teoria, vamos ver já já, mais para diante a gente vai ler sobre isso. E precisamos nos preparar, é nossa responsabilidade estar prontos para o grande dia de Deus. Nós temos... Agora vem a pergunta: como nós nos preparamos? Primeiro, pregando a Cristo crucificado. Irmãos, poderiam abrir, por gentileza, 1 Coríntios, nós vamos ler 5 versículos. 1 Coríntios, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. E diz assim, Paulo falando: e eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos testemunho de Deus. Verso 2, porque Paulo dizendo, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, é assim que nós nos preparamos. Queridos, nós temos tido pouca comunhão com Jesus Cristo. Paulo diz assim, continua dizendo no verso 3, e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana. Aqui está a chave. Paulo está dizendo, bem aqui, vamos parar bem aqui. Paulo está dizendo aqui que a pregação dele não estava
não se baseava em palavras bonitas, eloquentes, persuasivas, mas onde estava a pregação de Paulo fundamentada? Em demonstração do Espírito de poder, ou seja, o que Paulo falava era fruto da sua comunhão pessoal, meus irmãos. Era fruto da sua vivência experimental com o Salvador. Por isso Paulo tinha poder, porque o Espírito habitava nele e agia por meio dele. Ele sabia a quem ele estava pregando, ele conhecia Cristo pessoalmente. E eu e você? E eu e você? Entende? Verso 5. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É aí que deve estar fundamentada a minha e a sua fé. Em Cristo Jesus, a rocha da nossa salvação. Entende, meus irmãos? É este Jesus que eu e você precisamos proclamar. Como nos preparamos? Compreendendo, olha aqui o item 2, compreendendo que o poder espiritual não está na sabedoria humana. Acabamos de ler isso aqui. O poder espiritual não está em nenhuma palestra do YouTube, não está em nenhum estudo no YouTube, está aqui, meus irmãos. Aqui está a sabedoria, o poder está aqui, não em seres humanos falíveis. Como nos preparamos? Compreendendo o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo. Eu deixo uma pergunta aqui para os meus irmãos. Este tem sido o foco das minhas meditações pessoais. O que significa? Eu vou dar um tempo, vou dar alguns segundos, eu vou fazer uma pergunta assim. Você que está assistindo aqui este estudo, você consegue explicar com clareza o que significa na sua vida comer a carne e beber o sangue de Cristo? Vamos ler juntos o que significa isso? Primeiro, vamos entender o que Ellen White nos fala de 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Este é o comentário que ela faz destes 5 versículos da Bíblia que nós lemos agora. Vamos ler e entender. Paulo, vamos falar de Paulo. Paulo adotou um estilo oratório em sua pregação. Queridos, Paulo era um fenômeno da oratória. Ele cativava o seu público quando ele falava. Ele era persuasivo, eloquente. Ele tinha o dom da palavra. Ele era homem apto a falar perante reis, perante os grandes e sábios homens de Atenas. E seus conhecimentos intelectuais, sua capacidade intelectual, seus conhecimentos foram-lhe com frequência de muito valor em preparar o caminho para o evangelho. Assim, procurou proceder. Quando ele foi em Atenas, ele procurou proceder dessa mesma forma, por meio da sua eloquência, da sua oratória. Enfrentou lá eloquência com eloquência, filosofia com filosofia e lógica com lógica. Mas, olha o mais, esse mais para Paulo foi tremendo, mas não alcançou o êxito que havia esperado. Sua avaliação posterior, olha só, ele não alcançou êxito. Coloca o dedinho aí onde a gente parou. Ele não alcançou êxito. Então, Paulo, depois, ele foi fazer uma autoanálise. Deixa eu colocar a Bíblia aqui. Paulo, depois, foi fazer uma autoanálise. Por que ele foi se autoanalisar? Por que não, nos outros campos missionários, tantos e tantos se convertiam, mas por que em Atenas eu não conseguiria... Eu não consegui isso. O resultado foi diferente, não foi conforme eu esperava. Olha agora o texto. Sua avaliação posterior o levou a compreender, olha o que ele compreendeu, depois dessa análise, essa avaliação posterior,
que havia algo que precisava e que estava acima da sabedoria humana. O que Paulo precisava e que estava acima da sabedoria humana? Ele percebeu isso, meus irmãos, ele percebeu. Quem lhe ensinou? O texto continua. Deus lhe ensinou que ele precisava receber algo superior à sabedoria do mundo, a sabedoria de Atenas, lógica com lógica, filosofia com filosofia, eloquência com eloquência. Essa é a sabedoria do mundo, meus irmãos. Mas aí, como é que o texto continua? Olha o que Paulo entendeu de Deus, foi ensinado por Deus. Devia receber seu poder de uma fonte mais elevada para convencer e converter os pecadores de suas culpas. O Espírito de Deus teria de participar do trabalho de Paulo e santificar toda atividade espiritual. Para convencer e converter os pecadores de suas culpas, o Espírito de Deus teria de participar do trabalho da Cleuma, do trabalho de, coloque o seu nome, o trabalho de santificar toda atividade espiritual. Era o Espírito, era a obra movida pelo Espírito de Deus. Aí vem a última parte. Paulo compreendeu que ele precisava comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Aí eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo? O que significa? Você saberia responder? Vamos ver o que o Senhor Deus nos diz por meio de sua serva no livro Desejado de Todas as Nações. Um dos maiores livros, é o maior livro, se não o maior livro de todos os tempos, que exalta Cristo de capa a capa. O Desejado de Todas as Nações, página 269. Vamos entender agora? Não esqueça mais. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador, não da humanidade, Salvador pessoal da Cleuma, crendo que ele perdoa os nossos pecados e nele estamos completos, não precisamos de mais nada, tudo em Cristo. É contemplando o seu amor, detendo-nos sobre ele, sobre o amor de Cristo, sorvendo, ou seja, recebendo o amor de Jesus, é que nos havemos de tornar participantes da sua natureza. Estão entendendo o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo? O que a comida, olha essa parte em amarelo aí, o que a comida é para o corpo, deve ser Cristo para a alma. Vamos aqui analisar. Você já passou algum dia, já aconteceu isso com você, de você dizer assim, não, eu não vou tomar o de jejum, eu vou só almoçar, vou fazer um período prolongado de jejum, entre a minha refeição no dia anterior até a hora do almoço, por exemplo. Você já prestou atenção que quando você senta para comer aquele almoço, é diferente, totalmente diferente, de quando você vai fazer aquela refeição num dia como outro qualquer, em que você tomou de jejum, passou as 5 horas, e aí você vai fazer a sua próxima refeição? Quando a gente vai fazer mais tarde, passou do horário, aquela refeição depois de um jejum, a gente vai fazendo aquela refeição, assim, parece que a gente vai... O gosto é diferente, e a gente tem até o desejo que não acabe mais, que não acabe, já está acabando. O que a comida é para o corpo, deve ser Cristo para a alma. É assim que tem que ser Jesus para mim e para você. O texto continua. O alimento não nos aproveita se o não ingerirmos. Se o prato de comida está ali, de nada ele me aproveita, ele está longe de mim, eu não tenho acesso a ele.
Eu consigo analisar, bom, eu consigo descrever o que tem ali no prato. Ali naquele prato tem uma porçãozinha de arroz, feijão, tem ali um assadinho, ou então tem um grão de bico, proteína. Amo grão de bico. E uma saladinha ali com um molho especial. Ai, que prato bonito! Não é lindo aquele prato? Você não acha ele lindo? Mas eu estou descrevendo ele externamente. Eu não estou interagindo com ele. Ele não está fazendo parte de mim ao ingeri-lo. Então ele de nada me vale. É apenas um prato de comida ali. Da mesma maneira, Cristo fica sem valor para nós se o não conhecemos como Salvador, como pessoal. Um conhecimento teórico não nos fará bem nenhum. Saber que Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus, veio aqui, veio como bebezinho, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele cresceu criado por José e Maria, e ele, aos 30 anos, nós podemos saber toda a trajetória de Cristo, mas um conhecimento teórico de Cristo não nos fará bem nenhum. Nós precisamos, olha o que o texto diz, inspirado, é Deus falando. Precisamos alimentar-nos dele, recebê-lo no coração, de modo que a vida dele se torne a nossa vida. Seu amor, sua graça devem ser assimilados por nós. E, queridos, isso só é possível, sabe como? Com a comunhão pessoal com Cristo. João, já idosinho, as pessoas sabiam que ele era um discípulo de Cristo. Só de vê-lo andar, de ver como ele tratava as pessoas. Vocês já viram que tem filhos que andam igualzinho o pai ou igualzinho a mãe? Sabe o que é isso, meus irmãos? Convivência. Comunhão. Convivem tanto, estão ali juntos todo o tempo, que um se confunde com o outro. Nós precisamos chegar a este ponto com o nosso Salvador. Devemos ter em mente o grande dia de Deus. Devemos ter em mente. Olha esse diálogo entre Ellen White, porque é perigoso. Nós estamos falando de preparo. E agora, lembra logo no início que nós não devemos, a serva do Senhor afirmou que nós não devemos saber o tempo exato da vinda de Cristo. E este diálogo entre Ellen White e um irmão ilustra isso perfeitamente. Olha só. Um irmão me disse, irmão White, acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Ellen White falou, que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que, em alguns aspectos, eu agiria de modo diferente do que faço agora, se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. O que o irmão faria? Perguntou Ellen White. Ora, eu venderia minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria advertir as pessoas e levá-las a se prepararem para a sua vinda e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com ele. Então perguntei, Ellen White, se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, viveria de maneira diferente? Olha a resposta dele. Penso que sim. Então, meus irmãos, nós temos uma reflexão aqui com relação a esse diálogo, uma reflexão, uma lição. Quão egoísta era a expressão de que levaria uma vida diferente caso soubesse que o seu Senhor viria dentro de 10 anos. Queridos, a gente pode estar pensando assim, esse homem é, como diz o texto, egoísta. Queridos, eu e você. Está descrevendo eu e você, o nosso pior. Quantos e quantos não dizem, eu não quero que Jesus volte porque eu ainda quero casar.
Eu não quero que Jesus volte porque eu ainda não tenho meu emprego dos sonhos, porque eu ainda não fiz faculdade, porque eu ainda não fiz pós-graduação, porque eu ainda não consegui meu carro. Egoísmo, egoísmo, egoísmo. Totalmente egoísmo. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. 300. E Enoque não tinha ideia que ele seria trasladado. Ele viveu com Deus, porque o que era mais prazeroso, o que se tornou mais prazeroso, o que se tornou tudo na vida de Enoque, era o caminhar com Deus, momento a momento. E qual é a lição para nós? Isto é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus. E não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. Vigiarmos a quem, queridos? Vigiarmos primeiro a nós mesmos. Primeiro e antes de mais nada, a nós mesmos. Estamos caminhando agora para o final. Estamos diante de importantes e solenes acontecimentos. As profecias estão em cumprimento. Uma estranha e acidentada história está sendo registrada nos livros do céu. Tudo em nosso mundo se mostra em estado de agitação. Há guerras e rumores de guerras. Nós estamos vendo tudo isso. As nações estão iradas, estamos vendo também. E é chegado o tempo dos mortos serem julgados. Nós já estamos nesse tempo. Os acontecimentos se sucedem, alternando-se e apressando o dia de Deus, que está muito próximo. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Embora a nação esteja se levantando contra a nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Perceberam que o conflito geral parece... Eu não sei se vocês acompanham geopolítica. Acompanhem, meus irmãos, estejam atentos. Então, nós conseguimos ver claramente os ventos sendo segurados. Então, não se desencadeou ainda um conflito geral. As peças ainda estão sendo movimentadas no tabuleiro, né, do conflito entre as nações. Os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então, as potências do mundo hão de mobilizar as forças para a última grande batalha. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 14. Tudo está se organizando para esta última grande batalha. Estejamos atentos, irmãos. Assombrosas cenas se estão desdobrando diante de nós. E em tal tempo, é preciso que a vida do povo professo de Deus seja um vivo testemunho. Queridos, vamos agora unir tudo que nós estamos estudando desde o início, agora do estudo de hoje, passando pelo comentário de Ellen White de 1 Coríntios 2, de 1 a 5, e do comentário do desejado do que Deus nos revela por meio do desejado de todas as nações, falando da importância da nossa comunhão experimental, pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que é daí que vem o poder para a nossa pregação e para convencer e converter da culpa as pessoas. Nós lemos tudo isso, mas olha o que está dizendo aqui no Lar Adventista, 519. Assombrosas cenas se estão desdobrando diante de nós. Nós temos visto. E em tal tempo, agora, é preciso que a vida do professo povo de Deus, minha e sua vida, seja o quê? Um vivo testemunho. De modo que o mundo, primeiro as outras pessoas dentro do nosso lar e as pessoas fora, depois, veja que neste século, quando o mal espalha-se por toda parte, existe ainda um povo que põe de lado a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Você não diz amém? Você deseja fazer ou já faz parte desse povo que coloca a sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus? E o texto finaliza assim: povo em cujo coração e vida se acha escrita a sua lei.
A lei nada mais é do que a transcrição do caráter de Deus. A lei só tem uma única função, não é de nos purificar do pecado. A lei só tem a única função de nos levar a Jesus, que é o único capaz de curar a chaga do nosso pecado. E é esta lei, este caráter que está inscrito no coração deste povo. Entende, meus irmãos? Meus queridos, nós, que eu e você, sejamos esse povo. Não é que nós possamos ser, que nós sejamos agora, neste momento, esse povo. Que nós tomemos essa decisão individual, hoje, de estarmos na presença do Senhor constantemente. De tal forma que a minha vida e a sua vida, a nossa vida, ela esteja tão interligada com a vida de Jesus, que as pessoas, a nos verem caminhando, digam: lá vai a Cleuma, ela tem estado com Cristo. Coloque o seu nome. Lá vai a Bárbara, lá vai a Adriana, lá vai a Ilma, lá vai o Rodolfo, lá vai a Socorro, lá vai o José Murilo, lá vai o Rony. Ela tem estado com Jesus. Meus irmãos, não há maior glória do que esta. Vamos nos preparar, falta pouco. Não esmoreça, não desista. Vamos seguir com o Mestre. Vamos intensificar a nossa comunhão com Cristo nas madrugadas. É isso que Deus espera de nós. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor de eternidade a eternidade, porque o Senhor é maravilhoso e não desiste de nós. Obrigada por esse estudo, Senhor. Ainda faltam 17, é bem verdade, mas estamos sendo grandemente edificados, Senhor, pelas tuas verdades reveladas. Louvado e bendito seja o Senhor por mais esta oportunidade, por mais este alerta, Senhor, para que possamos analisar como Paulo se analisou, fez uma análise de sua vida ali depois que ele saiu de Atenas. Por que não deu certo, Senhor? E ele entendeu exatamente o que faltava, o poder vindo do Espírito, de comunhão, da comunhão com Cristo. É isso que precisamos. É isso tudo que precisamos. Obrigada por nos ouvir, por nos abençoar com estes textos, com essas reflexões. Em nome de Jesus. Amém.